Boa noite a todos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperar o povo entrar, né, gente? Estou muito feliz de estar aqui hoje ministrando mais uma vez com vocês. E hoje o Senhor me trouxe aqui para trazer uma palavra a respeito de inteligência emocional. Mas quando eu falo de inteligência emocional, eu quero que você entenda que é uma inteligência voltada no espírito. Porque quando a gente é ativada no espírito, a manifestação do Senhor, ela é aquela que nos dá inteligência e nos direciona para o propósito eterno, para aquilo que Ele quer que nós façamos naquele exato momento. Então, queridos, eu quero que você entenda que quando você é habilitado no Espírito, o Espírito Santo vai te direcionar para o propósito, para a bênção do Senhor. Ai, que bênção, tá aparecendo o povo aqui, eu vou acenar. Para o Edson, para a Kátia. Deus abençoe sua vida, Kátia. Boa noite, minha querida. Aos poucos as pessoas vão entrando. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele é aquele que nos direciona e nos capacita. A paz, Tainá Ramalho. Deus abençoe sua vida. Boa noite. Então, o Senhor é aquele que nos capacita, nos direciona para fazermos as coisas certas de uma forma com excelência. E hoje o Senhor me trouxe aqui para falar de uma mulher que muitas pessoas conhecem nas Escrituras Sagradas, que é a Sunamita. Sunamita, ela era uma mulher que ela abrigou o profeta na sua casa. E as escrituras narram que o profeta Eliseu, toda vez que ele ia fazer uma obra missionária em Sunem, essa mulher era uma mulher rica. Essa mulher voluntariamente abria a porta da sua casa para ceder pão para o profeta Eliseu. Essa palavra se encontra no 2 Reis, capítulo 4. A partir do verso 1. Então essa mulher era uma mulher rica. E então, como ela era uma mulher rica e tinha um coração generoso, toda vez que o profeta Eliseu ia fazer alguma obra missionária, ele era recebido, acolhido por essa mulher e por essa família. E nas escrituras sagradas narra que chegou uma ocasião que ela consultou o marido dela. E ela falou para o marido dela: vamos fazer um quarto para o profeta Eliseu. Porque esse homem, paz, Kátia Gouveia, Deus abençoe sua vida, pastora. Esse homem é um homem de Deus. Ela mencionando para o seu esposo. E em concordância com seu marido, ela construiu um quarto para abrigar o profeta Eliseu. Só que o que eu quero que você entenda, que as suas atitudes vão gerar vida e vão gerar bênção na sua vida. Essa mulher, ela abrigou o profeta na sua casa. E a escritura narra que ela construiu um ambiente para ele. E o Senhor me dá uma revelação, que para nós encontrarmos algo da parte do Senhor, nós temos que construir ambientes para o Senhor. Porque à medida que nós construímos ambiente para o Senhor, nós estamos demonstrando para o Pai que nós queremos nos relacionar com Ele. E que Ele é o verdadeiro Deus da nossa vida. E que a Ele nós prestamos reverência, honra, gratidão, amor. Então, quando essa mulher construiu esse quarto para abrigar o profeta Eliseu, ela estava declarando no reino espiritual que ela reconhecia que o Deus de Eliseu era o Deus dela. Tanto é que nas escrituras sagradas ela menciona para o marido dela que ele era um grande homem de Deus. Eu quero que você saiba que quando você fizer algo para alguém aqui na terra que representa alguma autoridade espiritual, quando você tiver reverência com aquele que leva a palavra, ou com aquele que faz a obra missionária, ou com aquele que faz algo voluntariamente para o Senhor, quando você recebe você está recebendo o próprio Deus. As escrituras narram isso, que aquele que recebe
o profeta, na qualidade de profeta. Boa noite, a paz, Pri, vou acenar para você, minha querida. Aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, também recebe da parte do Senhor. Então eu quero que você entenda que tudo que você faz para o reino, para Deus e para as pessoas, o Senhor não se perde. Tudo é contabilizado e tudo o Senhor vai entrar com providência na sua vida, porque o nosso Deus, ele tem abundância para nos dar e ele nunca vai despedir ninguém de mão vazia. Só que o que me chama a atenção na vida dessa mulher é que essa mulher, ela era uma mulher rica. Ela não tinha interesse por trás de nada. Porque hoje em dia nós vemos tantas pessoas dispostas a fazer algo por alguém, por um interesse por trás daquilo. Nós vivemos numa sociedade materialista que às vezes pessoas se aproximam de outro por causa de interesse financeiro, por causa de bens, por causa de status, mas essa mulher não. Ela tinha um coração voluntário. Ela não tinha necessidade de buscar no profeta alguma coisa para fazer com que abastece ela, porque ela já era abastecida. Só que eu quero que você entenda que mesmo que você ache que você tem tudo, ainda lhe falta algo. E esse algo não é coisas que vão suprir. E lá na frente você vai entender que essa mulher era rica, mas aquilo que o coração dela mais almejava, ela não tinha. Ela não tinha uma semente no relacionamento dela com o marido dela. Essa mulher, ela não tinha filhos. E quando Geazi se aproxima de Eliseu, dentro de uma conversa entre os dois, ele pergunta a Geazi: o que eu posso fazer para retribuir essa mulher, sendo que ela é uma mulher tão boa conosco, mas ela é tão rica. Só que Geazi diz assim: ela não tem filhos e o marido dela já é de idade. Então quando ele denuncia essa palavra, no céu algo acontece. Eu quero que você entenda que toda a esterilidade na sua vida, seja ela nessa ordem, que é uma ordem de gerar um filho, que era o sonho dessa mulher, ou seja, qualquer ordem, seja uma esterilidade na sua vida financeira, ou seja, algo que está travado, eu quero que você entenda que pelo poder que há na autoridade do nome de Deus, as coisas podem fluir. Mas tudo isso é baseado no seu comportamento, é baseado no seu relacionamento com o Pai, é baseado num relacionamento de entrega. Ela entregou a casa dela para abrigar o profeta, mas mal sabia ela que ela estava abrigando alguém que ia realizar o grande sonho da vida dela, que era de ser mãe. E Geazi menciona isso com Eliseu, e Eliseu chama essa mulher. Ele chama a sunamita na porta do quarto que ela preparou para receber o profeta. E quando ela sobe na porta, ele fala assim: no próximo ano que eu retornar para Sunem, você vai ter um filho em seus braços e você vai poder contemplar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Essa mulher, ela era tão machucada com a parte estéril da vida dela, que aquela palavra era demais para ela acreditar. Ela teve um comportamento diferente quando ela recebeu isso. Ela falou para o profeta: profeta, não minta para sua serva. Era como se ela recebesse algo tão grandioso, valioso, que ela não pudesse dimensionar aquilo que ela estava recebendo, que ela estava dizendo: é mentira, não estou acreditando nessa verdade que está saindo da sua boca. Só que eu quero que você entenda que tem coisas que não vai só depender da sua fé, vai depender daquilo que você faz aqui na terra e vai depender da ordem liberada do céu.
Quando Deus liberar algo do céu para a sua vida, ainda que você não acredita, ainda que você não tenha condições financeiras, ainda que a sua mentalidade não consegue atingir aquilo de tão grandioso, eu quero que você entenda que o impossível cabe ao Senhor e Ele vai fazer. Foi exatamente isso que Ele fez na vida daquela mulher. Mesmo aquela mulher não acreditando, ela pôde gerar. Ela gerou o sonho impossível. Porque aquele sonho impossível, quem realizou na vida dela foi o próprio Deus. E eu acho lindo e interessante mencionar que ela só pôde receber essa bênção da parte do Senhor quando ela se posicionou como uma pessoa que entrou na vida de Eliseu. Agora eu vou falar de amizades. Como é valioso a gente cultivar amizades que nos aproximam do Senhor. Como é valioso nós nos aproximarmos de pessoas que nos aproximam de Deus. Como é valioso andar do lado daquele que crê e que manifesta a verdade de Deus aqui na terra. Porque o seu relacionamento com as pessoas, ela também vai denunciar quem é você. Qual é o tipo de relacionamento que você está tendo. Porque essa mulher, ela teve um relacionamento com o profeta, ela estava dizendo, eu sou de Deus, eu estou abrindo a porta da minha casa para Deus, eu estou fazendo algo para o Senhor, totalmente descompromissada com coisas, mas compromissada com o reino. Eu quero que você entenda que quando o seu compromisso é com o Senhor, as coisas vão fluir na sua vida. Ainda que pareça impossível aos seus olhos, o Senhor vai fazer. Boa noite, Fran. Deus abençoe sua vida. Eu quero que mesmo que pareça impossível aos seus olhos, o Senhor vai realizar esse projeto e esse sonho, ele vai nascer. Porque antes de vir para o seu coração, nasceu no coração do Pai. Quando Deus libera uma palavra, eu deixei aí no título dessa mensagem. Quando Deus libera uma palavra, Ele libera uma realidade. Entenda isso. Que mesmo não crendo vai acontecer. Porque mesmo não crendo, porque parece absurdo e é loucura, Deus já realizou e já decretou. Eu quero que você saiba que mesmo você não tendo entendimento daquilo que você quer, o Senhor quer algo diferente para a sua vida. Porque nem por um momento essa mulher pediu um filho para Eliseu. Se você ler o título de 2 Reis 4, ela não pede nada. Ela não pede filho, ela não pede dom, ela não pede nada. Ela vai se abrindo de uma forma voluntariamente e estendendo aqueles recursos financeiros que ela tem para ajudar a obra missionária, e ela automaticamente da parte do Senhor, ela recebe o bem mais precioso da vida dela, que é ter um filho. Sabe por que isso foi possível? Por causa do relacionamento dela. Não é o suficiente a gente só se relacionar com pessoas. Nós temos que nos relacionar com Deus. Só que essa mulher, ela demonstrou dentro desse relacionamento de amizade com o profeta Eliseu, que além de se relacionar com ele, ela também se relacionava com Deus. Porque só pode fazer obra de Deus, só pode fazer algo para Deus se você entende quem Ele é na sua vida e qual é o significado que Ele tem para você. Porque quando a gente se relaciona com Deus, a gente entende que esse relacionamento não fala mais só sobre nós, mas também é sobre Ele e também é sobre os outros. Sabe o que Eliseu fazia em Sunem? Ele ia ajudar pessoas, ele era um missionário, ele ia servir com o dom dele, ele ia curar, ele ia ministrar, ele ia levar a palavra, mas ele era uma pessoa totalmente dependente da ajuda das pessoas, ele era um missionário dependente do Senhor.
Quando o Senhor colocar pessoas no meio do seu caminho, que precisa de providências financeiras, que nós sejamos como sunamita, que abra sua casa, que dá o pão. A Bíblia diz que ela servia o profeta com o pão. E sabe o que eu acho lindo nas escrituras sagradas? Sabe o que Deus narra? Que ele é o pão. Jesus, ele tem a referência de pão, sabe por quê? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que traz a eternidade. E ele se relaciona com você dessa forma. Entendeu? Ele é o pão vivo que desceu do céu para servir como vida em abundância e para trazer a eternidade. Mal sabia ela que ela estava servindo Eliseu com uma providência que ia trazer bênção para sua vida. Então sirva as pessoas, sirva a Deus com aquilo que você tem e com aquilo que você pode. Essa mulher tinha dinheiro, essa mulher tinha providência financeira e ela serviu. E ela recebeu de Deus aquilo que era mais precioso, que era gerar. Só que chegou um momento que Deus queria trabalhar, sabe aonde? Na fé dessa mulher. E essa mulher prova dentro das escrituras sagradas que ela foi tão inteligente, porque chegou um momento que esse filho já grande, ele foi no campo trabalhar com seu pai, e quando ele estava trabalhando, ele teve uma dor de cabeça súbita, e o pai dele pegou esse menino e entregou nas mãos dos funcionários e falou: leva essa criança até a mãe, porque essa criança não está bem, está passando mal. As escrituras sagradas narram que Sunamita pegou o seu filho e colocou colocou no seu colo. E quando deu meio-dia, essa criança veio a óbito. Essa criança morreu. E essa mulher, com o sonho de ser mãe, ali no seu colo, olhando para o seu filho morto, ela podia entrar em desespero e dizer: o meu projeto morreu, o meu sonho morreu, o meu filho morreu. Mas sabe o que ela faz? Ela tem uma ousadia de fé. Aí que entra uma mulher que tem uma inteligência emocional tão grande, dirigida pelo próprio Espírito Santo, que coloca em xeque-mate todas as coisas que nós aprendemos dentro da psicologia, dentro de todas as ciências. Quando você é destravada no Espírito para ter esse momento de inteligência emocional do Espírito Santo, você é direcionado para Ele para fazer a coisa certa. As escrituras narram que essa mulher pega esse menino morto no colo e leva para a parte superior, que era onde ela fez o quarto do profeta. E ela coloca esse menino morto em cima da cama do profeta. E ela vai pedir ajuda para a pessoa certa. As escrituras sagradas narram que ela chama seu esposo e fala: eu vou ir conversar com o profeta Eliseu. Só que ela não menciona para o pai do garoto que o menino está morto na parte de cima da casa. E o pai do menino pergunta para ela: vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. Porque ele achou estranho esse comportamento dela súbito, dela ir procurar o profeta. Sabe que eu quero que você entenda que mesmo diante ao caos, porque essa mulher, ela entrou em meio de um caos, foi instaurado algo ali tão forte que se ela não tivesse uma estrutura do céu, ela não conseguiria suportar. E ela teve a coragem de olhar para o marido dela e dizer assim: vai tudo bem. Sabe que eu quero que você entenda essa noite, que não é para todo mundo que você tem que abrir a sua boca para contar as coisas que estão acontecendo naquele momento. Mesmo ele sendo o pai do garoto, ela não abriu a boca para dizer: o nosso filho está morto na parte superior. Não, ela falou assim: vai tudo bem, e agora eu preciso ir conversar com o profeta Eliseu. E as escrituras sagradas narram que ela vai de encontro ao profeta Eliseu, deixando o seu filho morto na parte de cima.
E quando ela chega, ela faz uma pergunta para o profeta. Ela fala assim: por um acaso eu pedi para ser mãe? Por um acaso eu pedi para ter esse filho? Agora o meu filho está morto. Ela menciona de uma forma bem simples, objetiva. Chega a ser ríspida. Mas sabe o que estava falando por trás daquelas palavras? Ela está dizendo assim: o meu sonho, o meu projeto de ser mãe, que foi liberado da sua boca, profeta Eliseu. Agora meu filho está morto e eu vim aqui recorrer a você, porque foi você que liberou a palavra que do meu ventre sairia um filho. E sabe o que eu acho interessante? É que o profeta Eliseu, ele deixa tudo o que ele estava fazendo e ele vai liberar uma palavra de vida para aquele menino. Ela foi na fonte certa. Porque todas as pessoas que abordaram ela no meio do caminho, perguntando se ela estava bem, ela mencionou: vai tudo bem. E quando o profeta Eliseu chega na casa dela, ele vai ao encontro desse bebê, dessa criança, e algo da parte do Senhor acontece. Ele ministra vida na vida daquela criança, e aquela criança volta a ter vida. Você sabe por que ela teve de volta o seu filho em seu braço? Porque ela recorreu para alguém que poderia trazer vida para o filho dela, que ninguém seria capaz. Eu quero que você saiba que seu projeto diante dos seus olhos está morto. Vai na fonte certa, buscar da parte do Senhor a vida, que Ele vai trazer a vida. As Escrituras Sagradas narram que o profeta libera a vida sobre esse garoto, e esse garoto, ele recebe a vida do próprio Deus, e ele entrega a criança viva na mão da sua mãe, nos braços da sua mãe. Eu quero que você entenda que aquilo que está morto, ou que aquilo que as pessoas falaram que não vai viver sim. Porque o autor da vida é Deus. E quando Ele dá algo na sua mão, não é para se perder. Não é para morrer. Não é para sucumbir. O seu projeto, o seu sonho, aquilo que Deus colocou no seu coração, é para trazer um testemunho de que Deus pode. Diante da adversidade, nós nada podemos. Sabe o que essa mulher fez? Ela negligenciou que o filho dela estava morto para o marido, porque de repente, sabe o que poderia acontecer? Ele poderia correr atrás da cerimônia fúnebre e falar: então vamos enterrar o menino. Porque é assim que as pessoas se relacionam com as coisas. As pessoas naturais se relacionam assim. O que é homem natural só vê o natural, e o homem espiritual discerne o espiritual. Eu quero que você saiba que você não tem que correr atrás de pessoas naturais, que elas não vão ter o comportamento de orar para o milagre acontecer. Quando ela foi atrás do Eliseu, ela foi atrás do milagre dela, porque ela cria que através do profeta ia trazer vida para o menino, e foi exatamente isso que aconteceu. Ela teve fé de acreditar que somente Deus poderia fazer algo pelo menino. Ela não pôde, o marido dela não pôde, as pessoas não pôde, ninguém pode fazer nada por você em alguns momentos, mas Deus pode. A única coisa que o Senhor ministra nessa noite: exercita a sua fé. Faça uma avaliação de quem é as suas amizades. Se elas são capazes de te aproximar de Deus, ou se elas são capazes de te afastar do Senhor. E eu quero que você entenda que na sua caminhada cristã, não é todo mundo que vai te aplaudir, não. Sabe por quê? Porque eu estou ministrando aqui e eu estou vendo mensagem de pessoas mandarem eu parar. Mas sabe por quê? Pessoas naturais, que não têm um discernimento espiritual.
Pessoas naturais, elas vivem para si e para as coisas desse mundo. Pessoas espirituais, elas vivem para Deus e elas são desativadas no espírito e elas vivem o sobrenatural. Pessoas espirituais vivem o sobrenatural, experimentam milagres. Pessoas naturais não. Pessoas naturais não conseguem ver possibilidade de cura diante de um diagnóstico negativo. Pessoas naturais não conseguem ver a cura de um câncer, não conseguem ver uma porta aberta, não conseguem ver a restituição de um casamento, não conseguem ver Deus ressuscitando um menino, mas pessoas espirituais conseguem. Sabe por quê? Porque elas não são ativadas na carne, elas são ativadas no espírito, e no espírito não existe impossibilidade para o meu Deus, porque quando Ele quer fazer algo, Ele não precisa de ninguém para realizar. Ele só basta a palavra dele sendo liberada. Então não espere aplausos de pessoas que não vão compactuar com a mesma fé que você tem. Por isso que ela não foi atrás de pessoas normais. Sabe aonde que ela foi? Ela foi atrás de pessoas espirituais que tinham a mesma conexão que ela, que Deus. Quando você precisar algo de fórum espiritual, vai atrás de pessoas espirituais, minha filha. Vai atrás de pessoas que vão te aproximar de Deus. Vai atrás de pessoas que clamam por um milagre. Porque tem coisas na nossa vida que é milagre que tem que acontecer. Pela ótica humana, qualquer um ia catar aquele menino e enterrar. Mas ela não. Ela falou, é o meu sonho, é o meu projeto. Eu vou atrás daquele que liberou a promessa de eu ser mãe. Porque eu não vou perder essa criança. É essa inteligência que nós temos que ter diante da adversidade. Quem é que pode ser assim? Só uma pessoa que é ativada no espírito pelo próprio Deus. Porque a conexão que ela tinha com o Pai foi Ele que direcionou ela até o profeta. Não foi um pensamento aleatório. Quando você é ativada no espírito, o Senhor vai te dar a direção certa. Quando você é ativada no espírito, o Senhor vai te dar a direção certa para você bater na porta certa, para você falar com a pessoa certa. Mas uma coisa é fato. Os seus relacionamentos vai definir como que é a sua caminhada cristã. E sabe o que eu coloquei aqui, ó? Em 2 Coríntios 2,16... eu vou falar a respeito da mente, a mente de Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui em 2 Coríntios 16? Que se nós tivermos a mente de Cristo, nós não vamos se abater pela adversidade desse mundo. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele foi humilhado, mas Ele não se sentiu humilhado. Porque a mente dele era a mente do Pai, Ele era Cristo. Então quando você tem essa mente, a maldade do outro não define você. Então a maldade do outro não é capaz de denegrir sua imagem. Porque uma pessoa com a mente de Cristo, ela tem uma personalidade de Cristo, ela tem a autoestima de Cristo. Paz, Nadinha, Deus abençoe sua vida, minha filha. Então ela tem a mente de Cristo, ela tem personalidade de Cristo. O nosso modelo é Cristo. Porque se você observar, Jesus, ele foi desprezado, afrontado, ele foi xingado de demônio dentro das sinagogas. Quando ele fazia a obra missionária aqui como filho de Deus, as pessoas falavam que Jesus expulsava demônio pelo poder de demônio. Só que se você entender as escrituras sagradas, você vai entender que nenhum principado da mesma ordem consegue expulsar. Ou seja, não se expulsa demônio por demônio. Jesus não era demônio. Jesus era Deus. Então ele expulsava demônio pela autoridade que ele tinha do Pai.
Só que a maldade do outro não impediu Jesus de fazer as coisas. Ele não se sentia ofendido. Eu quero que você entenda que quando a gente mergulharmos em Cristo a nível de ter essa mente de Cristo, nunca mais a gente vai dar possibilidade da mentira que sair da boca do outro nos afrontar, nos oprimir, nos perseguir, a nível de você acreditar. Sabe por quê? Porque você foi habilitado no Espírito e a mente de Cristo agora vai governar a sua vida. Você só pode ser governado por Deus se você tiver esse relacionamento com Ele e se você tiver essa mentalidade. Porque ninguém deixa as coisas prazerosas do mundo de uma forma instantânea sem que tenha que experimentar quem é aquele que nos chamou. A gente só consegue abrir mão de nós mesmos quando a gente descobre quem é Cristo em nós. E quando a gente descobre isso, a gente vive numa dinâmica de entregar todas as coisas para Ele, até o nosso pecado, até os nossos vícios. A gente vai colocando diante do altar, diante do Senhor. E não é nós que nos mudamos. Homem nenhum muda homem. Eu não sou capaz de me mudar. Quem me muda é Deus. Quem me molda é Deus. Quem me controla é Deus. Você sabe por quê? Porque nele eu descobri a mente dele. Então eu procuro agradar a ele. Nós só vamos vencer nós mesmos como pessoas do mundo, ou como pessoas que às vezes faz coisas que desagradam a Deus, quando a gente mergulha no Espírito Santo, mergulha em Deus, e quando a mente dele é revelada na nossa mente. Porque nós não somos capazes de falar não para nós. Só que quando a gente vive essa dinâmica com Deus, com Cristo, é tudo mais fácil. Hoje, determinadas coisas eu não faço, é porque eu não quero e não preciso. Porque eu fui tão alcançada que não é qualquer coisa que me convém. Olha o que eu escrevi aqui. O homem natural não tem a mente de Cristo. O homem natural, ele não consegue discernir o espiritual. O homem natural pertence com as coisas dessa terra, com a mente desse mundo. Ele se enquadra nos padrões desse mundo terreno. Mas o homem espiritual, ele é habilitado no Espírito. Então ele é aquele que tem a mente de Cristo. Então ele é aquele que se envolve com o próprio Deus. Que era exatamente isso que nós temos que entender para ter o comportamento de Sunamita. Ela era uma mulher que tinha uma mente diferenciada. Porque quem é que consegue, diante de ter um filho morto, correr diante do profeta e pedir ajuda, sem mencionar nada para ninguém? Quem é? É só uma mente que está em conexão com Deus, que consegue ter o discernimento que aquele não era o momento de entrar num caos e que aquele não era o momento de recorrer para mais ninguém. Eu quero que você saiba que o que você precisa se encontra em Deus. Recorra só a Ele, principalmente coisas que é de fórum espiritual, de milagre. Você não vai encontrar nada de milagre, de algo espiritual, de relacionamento com profundidade, sem ser algo voluntário da sua parte de se envolver com Deus. Então se envolva com Ele, entregue-se a Ele. Relacione-se com Ele, relacione-se com as pessoas que fazem a obra da parte dEle. Aqui nessas escrituras, no capítulo 4, só menciona ela, a mulher. Sabe por quê? Porque ela era algo diferenciada dentro da casa dela. É tão forte a vida dessa mulher que ela entrou dentro das escrituras sagradas. E o nome dela vai ser lembrado para a eternidade. Sabe por quê? Porque ela teve um ato de fé. Ela teve uma postura inteligente. Ela foi uma mulher que ela foi voluntária na obra do Senhor.
Sabe como que nós temos que ser lembrados? Nós somos lembrados aquilo que nós carregamos. As nossas atitudes nos mostram quem nós somos. Essa mulher foi lembrada nas Escrituras Sagradas como uma mulher ousada, determinada, uma mulher firme, uma mulher que fazia a obra de Deus voluntariamente, sem esperar algo do homem. A primeira vez que ela recorre ao profeta Eliseu foi quando o seu filho morre. Porque o objetivo dela maior era trazer de volta o milagre dela, e ela estava certa. Porque se ela fosse recorrer às outras pessoas, o projeto dela talvez estaria enterrado. Não enterre o projeto de Deus confiando em mãos erradas aquilo que Deus entregou para você. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não têm vida na sua boca. Elas vão chegar diante de você e elas vão consolar você com mentiras, dizendo: agora não tem mais o que fazer, agora já morreu, vamos enterrar, agora já perdeu, vamos, vida que segue. Não é vida que segue. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu de uma forma displicente, sem primeiro consultar a Deus. Porque se Deus deu, Ele vai trazer a vida e Ele vai fazer prosperar. E as portas vão se abrir e você vai ter de volta tudo aquilo que Ele te prometeu. Porque antes de vir para o campo visual, lá no céu já estava determinado que essa mulher ia ter um filho. O filho da promessa. Liberada da boca do profeta Eliseu. Então eu quero que você saiba. Se preocupe com as promessas liberadas da boca daquele que é boca de Deus na sua vida. Tenha inteligência para identificar quem são essas pessoas. Porque elas vão apontar um futuro profético. Quando essa mulher procurou o profeta Eliseu, ela estava procurando aquele que liberou a bênção do futuro profético, que ela seria mãe, e que ela não estava aceitando aquele momento atual de que o milagre dela tinha acabado. Não. Então não se conforme. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós não temos que nos conformar com esse mundo. Antes nós temos que ter a mente renovada. Então não se conforme. Porque não se conformar é você ir contra a estatística. É você ir contra as palavras dessas pessoas que liberam palavras de maldição. Amém? Fica com essa palavra. Essa noite eu gostaria de orar por você. Você que ficou até aí. E eu quero te pedir algo. Compartilhe essa palavra com outras pessoas, para abençoar outras vidas, para outras vidas serem alcançadas. Amém? Eu quero agradecer às pessoas que estiveram comigo até agora, a Fran, Wagner, quem mais, amor? Rafaela Rodrigues, João Cardoso. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Rogério, Kátia e tantas outras pessoas. Rose. Eu vou orar pela vida de vocês e vou deixar salva essa live. Se você puder, compartilha ela para liberar, para alcançar outras vidas. Para que vidas venham ser edificadas e transformadas. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui estão as pessoas que o Senhor colocou para receber essa ministração. Pai, que o Senhor cubra elas com teu santo sangue, Pai. Que o Senhor venha dar entendimento, ousadia, fé, inteligência. Assim como o Senhor foi com essa sunamita, Pai. Que ela não deu ouvido à voz de ninguém que barrou ela no meio do caminho. Ela só queria ir de encontro ao profeta que ia liberar a bênção dela. E ela foi direto na fonte. Que todas as pessoas venham ir direto à fonte, que é o Senhor Jesus, Pai. Pai, abençoa essas pessoas. Que o Senhor venha colocar
colocar na vida dessas pessoas, pessoas que venham agregar na vida delas, pessoas que venham aproximar essas vidas de Deus, que o Senhor venha levantar pessoas que venham trazer vida em abundância, Pai. Pai, aonde eu não puder ir, que o Senhor venha alcançar com a tua verdade, Pai. Manifesta seu poder, Pai. Toda pessoa acamada, prostrada, depressiva, qualquer pessoa que recebeu um diagnóstico negativo por parte da medicina, que o Senhor venha contrariar essas coisas, contrariar esse diagnóstico, que o Senhor venha mudar esse quadro. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um, Pai. Cobre cada um com o teu santo sangue, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração. Deus abençoe cada um. E a semana que vem, segunda-feira, às 20 horas, eu estarei aqui para ministrar para vocês, tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém?